deixar de consumir produtos de origem animal. Essa é a proposta do veganismo, um estilo de vida que vem ganhando adeptos no Brasil e um mercado promissor para quem quer empreender. A restrição à origem animal não é só em relação aos alimentos. Produtos de higiene pessoal, por exemplo, também podem ser considerados veganos se não forem testados em animais. O sol não deu as caras hoje, mas foi tema de um mini curso na Unesp, com o pesquisador do INPE, André Milone. Aqui com a gente no estúdio, a cientista política e professora da Unesp, Maria Tereza Kerbaui. Ela comenta os fatos recentes da política nacional e os impactos para a manutenção do atual governo. Unesp Notícias desta quinta-feira, 18 de maio, está no ar. Boa noite. É cada vez maior o número de pessoas que optam por uma vida longe dos produtos de origem animal. E essa não é só uma restrição no que diz respeito à alimentação. Diversos produtos já são produzidos para contemplar os consumidores veganos. Um mercado que tem tudo para despontar. Ana Paula é vegetariana há 11 anos. A opção por uma dieta sem carne foi motivada pelo sentimento com os animais e por um vídeo que a farmacêutica assistiu. Foi através de um vídeo que eu assisti sobre umas vacas doentes, o manejo delas, e eu achei terrível a forma como elas são tratadas, a maneira como elas são vistas como coisas mesmo. Eu já tinha muita dó de animal, de bicho, então depois desse vídeo eu resolvi mudar meus hábitos e resolvi cortar todo tipo de carne da minha alimentação. Depois de quase uma década sem carne, Ana Paula ficou grávida. Durante a gestação, outro vídeo sensibilizou a farmacêutica e a fez avançar para o veganismo. Como eu tinha muita vontade de amamentar meu neném e eu queria amamentar bastante, eu comecei a ver muito vídeo. E entre esses vídeos explicativos eu acabei vendo de um bezerro que queria muito mamar na vaca e ele era impedido por causa de um aparelho que eles colocam aqui no focinho aqui do bezerrinho, e ele chorava que ele queria mamar e a vaca não podia e ela também queria. Foi assim, terrível. Aí depois disso eu não consegui mais laticínio nenhum. No começo foi difícil seguir o estilo de vida vegano, mas com o tempo o consumo de produtos isentos de origem animal se tornou prática da família. Até o Miguel entrou para o movimento. A alimentação do pequeno é baseada na dieta vegana. A gente procura variar bastante a alimentação dele, né, para não ficar monótono e não faltar nutrientes. Mas assim, como a gente ainda dá muito nosso alimentação, não deixa ele comer porcaria, doce, frituras. Então, quando a gente sai, acaba levando uma fruta, uma marmitinha com a papinha dele. A educação vegana vem de berço, mas Ana Paula é flexível para o caso de o filho querer experimentar outros alimentos no futuro. Vou mantê-lo vegano até enquanto eu puder, né? Exemplo, ele vai ter em casa bastante, então mesmo ele tendo vontade de provar outras coisas, não vai ser o fim do mundo, mas eu espero que ele siga bastante o exemplo que a gente tem em casa. O veganismo ganha novos adeptos a cada dia e o comércio já percebeu isso. Esta loja no centro da cidade oferece uma infinidade de produtos para quem adota o estilo de vida longe da origem animal. Queijos, iogurtes e carnes com base em soja e jaca são opções para os clientes. Bebidas, sobremesas, produtos de higiene pessoal, limpeza e até mimos para os pets, todos orgânicos e sem testes em animais. Regiane é vegana e proprietária da loja. A ideia para montar o negócio veio de uma necessidade pessoal. Como eu tenho uma criança de 2 anos e eu quero manter ele nesse segmento que eu tô, né, no veganismo, eu precisava ter produtos para isso, né? E é muito difícil hoje no mercado você encontrar. Então, eu descobri que existia um mundo muito maior de produtos do que aquele que eu estava acostumada. E aí eu quis montar a loja por uma necessidade minha pessoal, né? Para eu ter os produtos, porque eu estava vendo muita coisa nova no mercado, e por ele também. E também porque eu vi que tinha muitos amigos, muitas pessoas que eu conhecia, que estavam entrando nesse segmento e estavam achando muita dificuldade. A loja está em funcionamento desde novembro e o negócio tem dado resultado.
A maior aposta da empresária foi na própria intuição, já que ela não se planejou para abrir a empresa. Eu dei meio que um tirão assim no escuro. Eu fui atrás, cheguei a ir no Sebrae, mas eu estava com tudo muito em cima, não consegui fazer um curso, não consegui correr atrás de nada. Eu tinha um objetivo o meu objetivo era muito pessoal, era uma coisa que me motivava muito, essa questão de ajudar o meio ambiente, de ajudar os animais, ajudar as pessoas a ajudar o planeta de alguma forma. Eu sabia que tinha um público, porque eu conheço algumas pessoas, eu vou em eventos aqui em Bauru e eu vejo que tinha eu via que tinha algumas pessoas, mas assim, falar para você, olha, ela fez não fiz. Regiane deu sorte, mas como abrir um negócio demanda investimento, não dá para arriscar. Por isso, a dica é ter planejamento. Como qualquer outro negócio, né, ela precisa ter um bom planejamento. Ela precisa entender se realmente existe demanda suficiente para que ela possa abrir um negócio próprio, né? Quais são os cuidados que ela vai ter para o lançamento desse novo mercado e se pautar nos diferenciais competitivos. Isso é muito importante para que ela tenha sucesso. Para o consultor, produtos sem origem animal são uma oportunidade de negócio, já que o mercado voltado ao público vegetariano e vegano é promissor. Nós temos notado no Brasil um crescimento muito grande na preocupação pelo consumo. Tá? Nós, brasileiros, temos essa preocupação em nos alimentar um pouco melhor. Nós temos uma pesquisa que foi feita recentemente, isso tem aumentado na casa de 40% o consumo um pouco mais saudável. Então, o vegetariano e o vegano vem a contribuir, a somar com esse crescimento que tende a ser muito maior. Depois do intervalo, a gente confere como foi um minicurso realizado hoje na Unesp, com a participação do pesquisador do INPE, André Miloni. Ele apresentou as principais características do Sol e mesmo com toda essa chuvarada, deu para ter dimensão da importância da energia desse astro. Fique ligado que nós voltamos já já. Quinta-feira chuvosa em Bauru e em todo o estado, mas mesmo assim foi dia de falar sobre o Sol. O Observatório Didático de Astronomia da Unesp organizou um minicurso em parceria com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A chuvinha fina e constante que caía pela manhã poderia até ser um bom motivo para ficar em casa. Mas ela não tirou a vontade dessa turma em aprender mais sobre o Sol. Eles são estudantes, professores e interessados em astronomia. E se reuniram neste minicurso para entender as características do interior do Sol e como é a produção da radiação solar, aquele calor que chega até nós. A iniciativa do curso é do Observatório de Astronomia da Unesp de Bauru. A missão do observatório é divulgar basicamente a astronomia, tentar levar para a comunidade, para as pessoas da população, um pouco dessa ciência tão bonita, né? Que infelizmente na escola é pouco ensinada, na televisão também é pouco divulgada, na internet não se encontra muita coisa certa, também correta, né? Conceitualmente correta de astronomia. Então a missão do observatório é tentar levar a astronomia da melhor forma. O professor André Miloni, astrofísico do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi quem comandou a atividade. Ele estuda em detalhes a composição química das estrelas. É importante divulgar a ciência, tanto para estudantes universitários, assim como para o público em geral, para mostrar a importância da ciência no nosso dia a dia e na compreensão do mundo que nos cerca e no qual a gente está inserido. Porque a gente está até temeroso por conta da nova reforma do ensino médio que extraiu física, química como disciplinas obrigatórias. Então, vão se formar jovens daqui para frente sem conhecimento científico. Isso é perigoso para uma sociedade que precisa, né, de crescimento cultural, científico, social. Miloni deu exemplos sobre o poder energético do Sol. E olha, as informações impressionam. Em 1 segundo, a energia produzida pelo astro é comparada a trilhões de bombas de hidrogênio, que já são muito mais poderosas do que as bombas atômicas. Curiosidades que despertaram a atenção dos estudantes. Nosso curso de física aqui na Unesp, a gente não tem aula de astronomia tão aplicada, a gente vê uma parte muito superficial. Então, o que a gente aprende um pouco mais voltado à astrofísica, essa parte mais condensada, a gente vê em cursos de verão, de inverno, no
em outras instituições, como a USP, como o INPE. Então, para muitos aqui é uma coisa muito nova. Então, é muito importante, porque tem coisas que a gente não consegue fazer interligação dos conteúdos. Tem muita física aplicada ali, só que a gente não consegue ver essa física dentro daquele tema. Como estudante de física, entender as estrelas é uma coisa bem importante, até porque um dia eu vou ter que ensinar para as pessoas o que uma estrela é, como ela evolui, né? Então é extremamente importante eu possuir esse conhecimento e é nesse espaço que eu encontro a oportunidade para estar acrescentando essa formação. Tendo um palestrante perito, especialista na área, é outra coisa, né? Então nós podemos escutar diretamente de um astrofísico as explicações sobre o que acontece no interior do Sol, né? A importância do Sol enquanto a nossa estrela aqui mais próxima de nós, né? E pelo menos uma vez por mês, o Observatório da Unesp desenvolve atividades voltadas para a comunidade. Você pode conferir essa programação no site do Observatório ou entrar em contato pelo telefone 3103-6030, ramal 8151. E já que a gente estava falando do Sol, vamos saber se depois da chuvarada de hoje ele volta a aparecer. As informações são do IPMET e do CPTEC. O tempo segue instável em decorrência de um sistema frontal que deve chegar ao estado de São Paulo no domingo. Até lá estão previstas chuvas em diferentes regiões paulistas, inclusive aqui em Bauru. Neste momento, a umidade do ar está em 99% por conta da chuva. São registrados ventos de 14 km por hora. Hoje a temperatura variou pouco. A mínima foi 16 e a máxima ficou em 18 graus. Amanhã os termômetros registram mínima novamente de 16 e máxima de 20 graus. A seguir, a gente conversa com a cientista política e professora da Unesp, Maria Tereza Kirbaui. Ela traz uma análise dos últimos acontecimentos na política. E já, continue com a gente. As notícias envolvendo o presidente da República, Michel Temer, e o presidente licenciado do PSDB, Aécio Neves, movimentam o cenário político nacional desde o início da noite de ontem. Para entender as implicações das denúncias, recebemos no estúdio a cientista política e professora da Unesp, Maria Tereza Kirbaui. Boa noite, professora. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui com vocês. Professora, são duas das principais figuras, políticas do governo atual envolvidas em denúncias a partir de uma delação premiada do empresário da JBS, e o ministro Edson Fachin autorizou agora à tarde a abertura de um inquérito para investigar o presidente Michel Temer. Então ele já está na condição de investigado na Operação Lava Jato. Como todo esse cenário impacta na manutenção desse governo? Olha, o cenário impacta de maneira muito forte, porque o atual presidente Michel Temer não tinha uma popularidade muito boa, e essa implicação dele na denúncia da Lava Jato deixa o governo do Michel Temer muito fragilizado. Impacta, então, em todas essas questões que estão... Deixa o governo fragilizado e permite que todas as questões que estavam em desenvolvimento, quer seja um certo alívio em relação à economia, alguns indicadores já anunciavam que a economia estava conseguindo se recuperar, sair da recessão. Havia a questão da reforma da Previdência, da reforma trabalhista. Tudo isso mais ou menos fica paralisado até se saber exatamente o que vai acontecer. Porque além desse inquérito, havia a possibilidade do presidente fazer a sua renúncia. Hoje correu esse boato fortemente, sim, só que ele fez uma declaração hoje à tarde dizendo que ele não renunciaria. Ele não renunciando, nós temos mais duas questões envolvidas nesse processo, que é
3 pedidos de impeachment que já estão protocolados no Congresso, né? E a questão do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, que está marcado para o dia 6, quando vai ser julgado a questão da chapa. O relator do processo já está solicitando a cassação da chapa, das 2 pessoas, impugnação dessa chapa. A gente pode dizer, então, que há um enfraquecimento da base do governo. Desde a manhã de hoje, o PSDB ele se reúne, né? A bancada ela se reúne aguardando os áudios dessa delação. O partido ele cogita, né, sair da base aliada, entregar os ministérios. Aécio Neves já está licenciado do cargo da presidência. A gente pode dizer que há, sim, indícios de um enfraquecimento mesmo, uma condição de enfraquecimento do governo. O Aécio, né, foi afastado, né, pelo superior, pelo ministro Fachin, da condição de senador. Foi feito um pedido de prisão preventiva dele, mas o ministro Fachin não autorizou, mas ele foi afastado do Senado. Então, e não é só o PSDB, o ministro do PSDB já se afastou, que é o ministro das Cidades, né? O ministro da Cultura, que é do PPS, também já pediu demissão. Então, enfraquece muito a base e provavelmente o fato do Temer não ter renunciado, do presidente Temer não ter renunciado, ele vê alguma possibilidade de poder, enfim, conseguir conciliação e o impeachment não ser aprovado. De qualquer forma, nós temos uma situação, eu acho que é a situação política mais grave do país, porque tem um impacto político, qualquer uma das opções, né? Renúncia, vai se afastar por um tempo, até julgar o impeachment, até julgar o processo do Superior Tribunal Eleitoral, até julgar a denúncia do inquérito da Lava Jato, ou se for, né, ele permanecer também, se tem complicação, porque nenhuma das questões se resolve no curto prazo. E, dadas as dificuldades econômicas do país, essa situação deveria se resolver no curto prazo. Se for, por exemplo, se ele sofreu um impeachment, se for cassado, o que a Constituição prevê é eleições indiretas no caso de vacância da presidência nos 2 últimos anos do mandato. Só que a Constituição, ela diz que a vacância da presidência com eleição indireta, portanto, feito pelo Congresso, de acordo com a lei. Só que essa lei nunca foi regulamentada. Então, o Congresso teria que regulamentar como é que seria essa eleição indireta. Quem poderia ser candidato, quem não poderia, como que seria essa eleição, enfim, isso tudo não está regulamentado. E tudo isso demora um tempo. Se for, e o impeachment também demora um tempo. Se for a eleição direta, isso tem que ter uma mudança constitucional. Uma mudança constitucional também não é uma coisa simples. Precisa ser uma votação em 2 turnos, com maioria absoluta, demoraria também um tempo, fora que numa eleição direta você teria aproximadamente 90 dias depois de tudo resolvido no Congresso para que a eleição se acontecesse. Fora isso, não está ainda certo se a eleição direta seria para tampar o mandato de 1 ano e meio, que ainda resta, né, para esse período, ou se seria um mandato de 4 anos. Então, é tudo muito difuso, inseguro, as pessoas ficaram mais ou menos, né, nocauteadas com essa delação, né, e não se sabe direito quais são os caminhos que vão ser seguidos. Para a gente encerrar rapidamente, que o nosso tempo está acabando, na sua visão, então, nesse cenário, a votação da reforma da Previdência e a reforma trabalhista, elas ficam abaladas? Suspensas. Elas estão suspensas. Provavelmente, elas vão demorar, se é que vão acontecer nesse mandato ainda, até o final do ano. Tá certo, professora. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. É isso por hoje, a gente volta a se encontrar amanhã, mas antes, se você quiser rever algumas de nossas reportagens, acesse o site da TV Unesp ou a página no Facebook. Uma boa noite para você!
Música